Olá, meu nome é Alan Guetá e vou te falar de franchising. Nesse ano de pandemia, nossa feira de franquias vai ser virtual, mas nem por isso você vai deixar de ter acesso às melhores marcas e ao melhor conteúdo do sistema de franquias. Tenho duas palestras para te apresentar. Esta é sobre fundamentos, origem, perspectivas do franchising. E a segunda, mais densa, menos introdutória, será sobre o que chamei de neo-franchising, que é um panorama mais amplo sobre os desdobramentos conceituais mais profundos do processo geral de formatação de grandes redes de negócios. Vamos agora aos fundamentos. O que é? O que é o franchising? Franquear o que é? Franquear é conceder, é outorgar, é dar acesso, tornar... A palavra diz, tornar franco, franquear. Né? Algo que era oculto, que só você detinha, algo seu, que você franqueou, que você deu acesso a terceiros. Isso é a essência de você franquear, tornar franco. Né? Mas franquear empresarialmente falando, o que é exatamente? Franquear é vender esse tipo de kit capacitação. Estou te dando um kit que te capacita para fazer um negócio. O que tem dentro desse kit? Tem coisas intangíveis, não tem nada concreto, nada palpável. Tem marca, tem conhecimentos, métodos, tem tecnologia, direitos, serviços, né? Não tem nada necessariamente concreto, você não está comprando um equipamento, algo físico. Então, a venda de uma franquia é uma venda de um conjunto de ativos intangíveis, né? Aí você pode pensar, pô, então será que esse negócio de franquia está comprando fumaça e tal? Nada disso, né? Porque justamente o intangível é o que tem mais valor nas empresas de hoje em dia. Claro, você faz o valuation aí, a valoração de uma empresa, o que ela vale? Ela vale pelos equipamentos? Não, isso tudo é um valor residual, isso tudo é valor de sucata. O que vale uma empresa mesmo, né, é aquele espaço mental que ela conquistou dentro da mente do consumidor. Isso aqui faz a maior valoração, é a marca, né? É o jeito dela fazer negócio. E isso, quando você está franqueando, você está concedendo a terceiros, né? Agora, é importante entender que o franchise no Brasil é especificamente definido e previsto em lei. Então, como funciona isso? É a lei 13966, de 26 de dezembro de 2019, uma lei bem recente agora, né? Logo antes da pandemia, que revisitou a lei anterior, que regia antes o franchising há décadas, né? E essa lei, ela rege o Instituto da Franquia Empresarial no Brasil. É basicamente uma lei de transparência, de disclosure, que define e rege a relação de franquia, inclusive obrigando franqueadores a entregar uma COF. Se você não conhece, você vai conhecer uma circular de oferta de franquia, onde todos os detalhes da franquia te são passados com todos os rigores exigidos pela lei para você tomar uma decisão de comprar ou não aquela franquia com mais consciência, com mais transparência na informação. E essa COF, essa circular de oferta de franquia, tem que te ser dada pelo menos 10 dias antes de você assinar qualquer coisa ou pagar qualquer coisa, tá certo? Então funciona assim. Bom, e para que serve? A parte jurídica você vai ver com mais detalhes aí nas palestras especificamente jurídicas da nossa feira virtual aqui. Eu vou passar para te mostrar uma coisa mais de abertura por enquanto, tá? Então, para que serve o franchise? Então, para que serve para quem? Para que serve para o franqueado esse que compra a franquia. A franquia é o quê? O franchise funciona como uma carona, que ele pega em alguém que já passou por aquilo, que já batalhou, já investiu, né? já acumulou aquela experiência com erros e acertos de fazer aquele negócio funcionar. Ele pega essa carona e ele faz parte de uma rede, ele não está sozinho, né? Ele pode ratear custos fixos, tem escala que ele participa. Em princípio, ele tem acesso a um negócio de menor risco, né? Em princípio, porque você sabe, né? Ninguém inventou negócio sem risco, não existe isso. Franquia tem sim risco, muito risco, mas, claro, por ser algo já experimentado pelo franqueador, né?
tem um risco, em princípio, menor do que um negócio independente, onde você aí vai com a cara e com a coragem para conquistar o mundo. Claro que o risco é menor e as estatísticas mostram isso com clareza. Para o franqueador, o franchising é uma maneira, o quê? É uma maneira de expandir muito rápido, né? Com cada unidade financiada por um franqueado local. Não é o franqueador que paga, cada um paga a sua unidade local. Então, é um ótimo funding, uma ótima maneira do franqueador crescer muito rápido com o dinheiro de terceiros, de cada um dos franqueadores na ponta, né? E esse cara na ponta não é só um gerente contratado como nas maneiras tradicionais de expansão, não é um gerente que você coloca numa filial, não é nada disso. Ele é um dono, um verdadeiro dono do seu próprio negócio. E isso faz toda a diferença. Então, para o franqueador é ótimo isso, ter um dono lá na ponta. O dono é um outro animal, né? E sem contar que o tratamento fiscal da ponta, da célula que está na ponta, é um tratamento fiscal de empresa, em geral, pequena, né? Embora a rede possa ser uma rede grande, o franqueado, cada um deles tem um CNPJ próprio e é trabalhado como uma empresa pequena, no sentido fiscal, né? O sentido fiscal é um problema, todo mundo sabe, no Brasil. Outro problema grande do Brasil é o problema trabalhista, é um cipoal de detalhes e problemas que é difícil entender como é que tem gente que ainda empreende com tudo isso. Mas apesar disso, o franchising, ele também tem um ponto muito positivo nessa relação trabalhista, porque a lei, essa mesma lei que eu citei agora, ela garante que na correta relação de franquia não há incidência de encargos trabalhistas do franqueado com relação ao franqueador. Não existe isso, nem dos funcionários desse franqueado. Então, felizmente, os juízes brasileiros entenderam que a relação é comercial, não é uma relação trabalhista, e o franchising pode explodir, criar empregos dessa forma maravilhosa como foi até agora, né? Então, para isso que serve o franchising. Para o Brasil como um todo, o franchising serve para criar um motor, uma turbina de desenvolvimento, de boas práticas, de tirar pessoas da informalidade, que é um grande problema brasileiro. Então, o franchising só tem vantagens para o franqueado, para o franqueador e para o Brasil. Tem desvantagens também, né? Tem desvantagens como tudo, né? O franqueado não tem essa independência, que ele, se quiser muito independência, se for um sujeito muito criativo, não vai comprar uma franquia, vai fazer seu negócio próprio, né? E o franqueador, por seu lado, também está lidando, não é exatamente justamente não é como um funcionário. Então, ele tem que liderar mais o processo do que apenas comandar e tudo isso. Então, tem para os dois algumas desvantagens, né? Para o Brasil aqui não tem desvantagem nenhuma, franchise é uma beleza para a nossa sociedade, isso você pode ter certeza. Bem, agora, próximo assunto, vamos falar da origem, como começou isso tudo, né? Da onde surgiu esse conceito de franquia. A ideia básica de franquear, você sabe, é antiga, né? Quem sabe a primeira franquia foi de um homem das cavernas lá, com sua tocha acesa, né? Acendeu a tocha de outro troglodita lá, né? Quem sabe nesse momento, em troca talvez de algum pagamento, sei lá, um bifinho de mamute, algo assim, você acende aqui que eu te dou o meu bifinho aqui. Ok, aí acendeu. E o fogo, né, a primeira tecnologia dominada pelo ser humano, é perfeitamente transmissível e ótima para ser franqueada. Quem sabe foi essa a primeira franquia. Bom, então a ideia básica de franquia é antiquíssima, é humana praticamente. Mas franquia empresarial mesmo, de empresa, de ser de uma minha marca, sob condições extremamente definidas, num pacote completo. Franquia mesmo, a primeira que se tem notícia é a da Singer, sabe aquela Singer Sewing Machines, aquela máquina de costura? Pois é, em 1800 e pouco, lá o seu Isaac Singer lançou a primeira franquia de que se tem notícia. E daí para frente, esse jeitão assim descentralizado, expansivo de fazer negócio, se espalhou rapidamente pelo mundo todo. Mas, no Brasil, demorou bastante para chegar. Vamos ver aqui como começou no Brasil. E no Brasil? No Brasil tem muita fumaça, muito disse-me-disse, cada um conta do seu jeito a história, né?
Mas eu aqui vou te contar e vou te provar como foi que a coisa toda realmente começou. Tá? Trouxe até aqui para você essa revista aqui. Isso é uma relíquia, né? Revista Senhor de 31 de agosto de 83. Vou tentar aqui achar. Tá aqui. Essa foi a primeiríssima reportagem, você pode ver aqui, vou reproduzir para você, a primeiríssima reportagem sobre franchising no Brasil. A gente sabe que é a primeiríssima porque nesse livro aqui, que a ABF Rio lançou há algum tempo, há um bom tempo, Aprenda com os Especialistas, um bom livro, eu publiquei um artigo contando direitinho essa história que eu estou te contando aqui. Mas direitinho mesmo, vale a pena se ler. E publicamos essa mesma reportagem aqui, nesse artigo, essa primeira reportagem aqui. E falamos que, isso há 10 anos atrás, falando que se alguém tiver um registro, mas um registro não é ouvir falar, é um registro mesmo, de alguma coisa anterior a essa data, foi quando o franchising nasceu, quando surgiu o Barra Shopping no Rio de Janeiro. Foi lá que nós fizemos a primeira rede, né? A primeira unidade dessa rede de pizzarias que conquistaria, através do franchising, de forma absolutamente pioneira, o Brasil. Você percebeu, né? Esse aqui sou eu, meu cabelo ainda era preto, né? Esse aqui é o Isamba, meu amigo de infância, muito querido, que está aqui. Nós começamos com esse negócio do Brasil, não tinha ninguém nem perto de falar em franquia. Tinha artigos teóricos, coisas assim, e nos Estados Unidos já tinha, em vários lugares do mundo já tinha, mas aqui no Brasil não existia nada, te garanto, né? E como nós lançamos esse desafio de alguém trazer algo anterior a isso e ninguém se apresentou, deve ter sido mesmo a primeira franquia do Brasil, né? Então, foi assim que a coisa começou, um dia te conto, não é aqui porque eu não quero tomar demais seu tempo, mas foi uma explosão, impressionante. O Brasil estava sedento de uma oferta assim intermediária de risco entre o empreendedor selvagem e o assalariado puro, não tinha nada no meio, né? Então, quando surgiu o franchising, foi um boom, né? O Brasil, nessa época, não tinha ABF, não tinha nada disso, tinha gente franqueando na cara e na coragem. Começou assim. Então, fica aqui também essa provocação aí, se alguém tiver algo anterior a isso, mas não adianta apresentar um concessionário, distribuidor, revendedor, alguém franqueando efetivamente, se tiver, será bem-vindo para a gente poder completar melhor essa história. E agora, deu no que deu, o franchising brasileiro é um dos maiores, mais respeitados do mundo, e de lá para cá, nossa empresa de consultoria, Guetta Franchising, formatou centenas de redes dos mais variados tipos, tamanhos, segmentos que você possa imaginar. Foi um happy end, né? Só não é end porque o franchising está longe do fim, apesar do coronavírus. Vamos falar agora de perspectivas, justamente. O que nos aguarda no franchising. E agora? E daqui para frente? Vai ser o quê? Né? Eu cheguei a responder a alguns jornalistas que me perguntaram sobre se o franchising vai sobreviver ao vírus, né? Porque não vamos minimizar, né? Foi uma pancada, sim, e foi uma pancada séria essa pandemia, né? O franchising finalmente encontrou algo que se espalha ainda mais rápido do que ele, né? Que é o raio do coronavírus, né? Mas o que eu tenho a dizer, queridos amigos, é que claro que vai sobreviver, né? Um sistema que consegue unir a força, o poder, a escala dos grandes com a agilidade, a flexibilidade, a capilaridade dos pequenos, vai sim sempre sobreviver, né? Obviamente. Agora vamos ver, essa sobrevivência agora, a curtíssimo prazo,
A questão vai ser essa mesmo, sobrevivência, né? Nós não vamos estar falando de outra coisa, sobrevivência. Estamos vendo a coisa acontecer agora, né? E é uma questão de sobrevivência. Vamos sobreviver, né? Muitos vão morrer, né? Mas muitos, mais ainda, vão sobreviver, porque está sendo como um incêndio na floresta, né? O que acontece quando pega fogo na mata? Muitos animais morrem, mas outros sobrevivem, meio chamuscados, tal, mas eles sobrevivem, e os que sobrevivem saem fortalecidos, mais adaptados aos novos tempos, né? Tanto que, numa perspectiva de saindo um pouco dessa fase emergencial, o tipo de franquia que vai surgir cada vez mais forte é o que chamamos aqui de phygital. Phygital, que são as redes que já nascem 100% híbridas, juntas, amalgamadas, de físico com digital. Em seguida, depois disso, o que virá, num prazo então um pouco maior, mais amplo, o que virá, eu acredito, é o que eu aqui estou chamando de neo-franchising, que se o neo-franchising souber ocupar o espaço jurídico e operacional que lhe cabe, poderá sim se tornar a espinha dorsal das novas relações de trabalho e cooperação que estão surgindo no Brasil e no mundo nesse momento. A economia mundial, e em especial a brasileira, podem sim ser reinventadas, reinterpretadas, ressignificadas pela ótica da formatação de grandes redes de negócios descentralizadas e colaborativas, ou seja, pela ótica do franchising. E é sobre isso que eu vou falar na minha segunda palestra aqui na feira. Te vejo lá, não perca!